vai cobrar uma popularidade do governo. Pois bem, como muito bem colocado, a questão do leilão, né, da intervenção do Banco Central, ela foi muito cobrada, inclusive Gleisi Hoffmann, né, com seus tweets aí cobrando o Banco Central, porque essas intervenções foram feitas em muito mais número, né, no governo Bolsonaro, mas com justificativa. E semana passada, na sexta-feira, o Bacen fez um leilão de em torno de 845 milhões de dólares. Hoje fez novamente um leilão totalizando aí 4,6 bilhões, né, de dólares, 1,6 bilhão referente a leilão à vista e 3 bilhões em leilão de linha. E o que já era esperado é que esse leilão não fizesse cócegas no dólar. Acho que acabou fazendo, porque o dólar tendo qualquer centavo de queda, todo mundo já entra em festa, né? Dólar abaixo de 6, então, é uma promoção imperdível. O dólar hoje ele caiu para 0,603 e em poucos instantes voltou a 6,9 e hoje, né, como mencionado, fechou em 6,15. O que isso significa? Tem um termo aí que já está surgindo no mercado, que é um termo muito perigoso, né, se concretizar, que a gente chama de dominância fiscal, que é justamente as intervenções para controlar o câmbio de forma mais artificial, que é a injeção de dólar, não surtirem efeito mais. Não que as injeções de dólar não tenham efeito, mas elas teriam mais efeito se o governo tivesse contrapartida com a responsabilidade fiscal. E aí a gente está vendo toda essa questão do pacote de cortes no Congresso, sendo que há grandes chances de não ser votado, mas ao mesmo tempo que se for votado já não faz diferença, o mercado já precificou. A gente está falando de um pacote de 70 bilhões de cortes, sendo que o último aumento de taxa de juros provocou um aumento em 50 bilhões na dívida, né, em custo de juros da dívida. E aí já entra a questão da narrativa. Isso é culpa do Banco Central, né? Não é porque o Banco Central está tendo que aumentar os juros para controlar a inflação provocada pelo governo. E aí entra essa questão do pobre e do dólar. Antes de entrar nessa questão especificamente, eu quero aqui só relembrar como que o governo consegue manter essa narrativa, porque ele a construiu muito bem. Como que o Lula 3 começou? O Lula 3 começou aumentando em 60% as verbas para as principais mídias televisivas, né? As grandes mídias aí, companheiras do seu governo, que não conseguem fazer uma análise técnica ou crítica em relação às suas medidas. Ao mesmo tempo, nos primeiros anos de 2023, o governo ele colocou os quase 17 bilhões em Lei Rouanet, calando assim os artistas, porque estes poderiam fazer barulho, mas não fizeram. É exemplo das queimadas na Amazônia, então não teve uma propagação de notícias urgentes. Nós não tivemos um pio sequer dessa mídia que tanto se manifestou em 2021 e 2022 e até música fez em relação à Amazônia. Terceiro ponto, o governo trabalhou incessantemente para aumentar as verbas de repasse, né, de transferência de renda, que foi o Bolsa Família, que em 2021 estava em torno de 30 bilhões e hoje está em 170 bilhões. Só no ano passado aumentou em 47%. Então, por que eu estou explicando isso? Para que as pessoas entendam que isso foi muito bem planejado. Esse populismo que a gente está vendo hoje nas pessoas que negam a realidade, dizendo que o aumento do dólar não interessa, que eles não comem dólar, que o dólar alto só é preocupação dos ricos que vão para a Disney. Essas pessoas não entendem que elas se alimentam com produtos, o pãozinho da padaria o preço do pãozinho ele é alterado por conta do dólar, porque muitas pessoas não imaginam que a gente importa trigo. As pessoas não sabem que as nossas commodities são negociadas em dólar, mesmo sendo distribuídas dentro do nosso país, porque as commodities sempre são equiparadas. Então, assim, o brasileiro, ele vive em dólar, paga em dólar, consome em dólar, e digo isso porque todas as pessoas podem parar e olhar ao seu redor a quantidade de equipamentos, vestuário, eletrônico, alimentos que tem matérias-primas e insumos importados nessa moeda. Só que elas não querem enxergar a realidade, porque a manipulação através do populismo, criando ali essa imunidade cognitiva, todo esse trabalho foi muito bem planejado. E ontem Lula deu a declaração de que em 2025 e 2026 a colheita, né, como ele mesmo usou a palavra, estaria vindo. Isso só significa que vão
aumentar, colocar o modo turbo nos gastos, porque o populismo deles está muito bem elaborado. E a gente vai aqui continuar tentando mostrar a realidade, mas eu acho que eles planejaram isso muito bem e realmente a gente vai ficar com essa parcela de pessoas iludidas pelo assistencialismo, enquanto as pessoas, né, que têm um patrimônio se beneficiam dos juros ou deixam seu dinheiro lá fora. E quem paga a verdadeira conta são os brasileiros da classe média, que tentam aí trabalhar para sobreviver e que recebem uma punição maior nessa situação toda.